Oi, gente linda, como estão vocês? Eu estou bem. Pega aí teu livro de português e vamos lá estudar, gente linda de Olinda. Olha só, falando um pouquinho sobre pronomes possessivos. Lembra que a gente já estudou? A gente já estudou pronomes demonstrativos, aquilo, aquela. A gente já estudou pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, lembram? Meme comigo, tete contigo. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre pronome possessivo, tá? Através de uma tirinha de Calvin. A gente já conhece Calvin e Haroldo, né? Da última aula, lembra do óculos? E agora a gente vai ver outra tirinha na página 66, tá bom? Abre o teu livro aí na página 66 e vamos lá. Aí tem assim, leia essa tirinha, Calvin. Pula, 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 pula. Aí vem o outro quadradinho, para. Aí outro parou. Aí depois ele disse assim, Calvin disse: Ah, você caiu na minha armadilha. Talvez você queira mudar o seu último movimento. Aí Haroldo disse: Você deve ter um plano e janto com apenas uma peça. Aí olha só, eles estão jogando o quê? Provavelmente eles devem estar jogando dama, né? Porque pula, pula, ele tá lá, né? De quem é a armadilha? É de Calvin ou é de Haroldo? Então, olhando direitinho, quando a gente vê o último quadradinho, ele disse assim, ó. Ah, você caiu na minha armadilha. Quem disse foi Calvin, né? Então, vamos lá prestar atenção. Na letra B, de quem foi o último movimento? De Calvin ou de Haroldo? E na letra C, que palavras na frase indica isso? Então, tem palavras aí como minha e seu, tá? Então, essas são palavras que estão indicando. A pessoa gramatical que se refere à palavra minha, refere-se a quem? Minha, minha. Está se referindo à primeira pessoa, eu, ou isto é, ou a segunda pessoa, tu. Acho que é a primeira pessoa, né? Porque minha, eu tô falando de mim, da primeira pessoa, né? De quem se fala. Então, você acha que Calvin preparou uma armadilha para Haroldo? Explique. Você vai explicar aí. Então, tem os pronomes possessivos, eles indicam da ideia de posse, uma relação das pessoas gramaticais. Em vez de posse, é meu, tá? Então, de posse, me pertence, ok? Então, complete o quadro com as palavras gramaticais correspondentes. Aí você vai completar esse quadrado aqui embaixo, tá? Esse quadro aí. Aí tem pessoas gramaticais. Pessoa é primeira, segunda e terceira pessoa, tá, gente? Aí você vai colocar se é a primeira, se é eu, tu ou ele. Ou ela. Se está no singular, aí é eu, tu, ele ou ela. E no plural é nós, vós, eles ou elas, tá certo? Pronome possessivo, aí tem meus, minhas, nosso, nossa. Se é meu, tô falando da minha pessoa, de quem fala. Então, eu estou falando da primeira pessoa, né? Meu. Então, tô falando eu. Se eu tô falando nosso, eu tô falando da nossos, nossas, eu tô falando no plural, tô falando de nós, certo? Se eu tô falando teus, tuas, teu, vosso, vossa ou vosso, vossas, tô falando da segunda pessoa, tô falando de tu, certo? Eu, tu, tô falando da segunda pessoa se eu estiver falando de teu. Se eu estiver falando de teus, eu estou falando de plural. Se eu estou falando teu, eu estou falando do singular, tu, certo? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo isso. Se eu estou falando seu, sua, ou seus, suas, eu estou falando da terceira pessoa. Seu quadro, seu caderno, estou falando de você. Então é a terceira pessoa, certo? Eu, tu, ele, eu tô falando dele, eu tô falando dela.
seu caderno, sua bolsa. Então, estou falando da terceira pessoa. Se eu estiver falando seu, sua, eu estou falando singular. Se eu estiver falando seus, suas, eu estou falando plural. Super simples, gente. Deu para definir aí? Bem tranquilo, não tem dificuldade. Vou passar um videozinho aí para vocês, para a gente ter uma noção mais prática dessa coisa de pronome possessivo, tá? Então, complete as frases com os pronomes possessivos relacionados às pessoas gramaticais. Então, na letra A da página 67. Terceiro, eu sonhei com... Aí, presente. Aí você vai colocar o quê? Se eu tô falando, eu sonhei com o meu presente. Você sonhou com o meu presente? Não, você sonhou com o seu presente. Certo? Então, a gente tem que colocar as classes gramaticais corretas. Elas viajaram com quem? Com seus pais. E nós viajamos com os seus pais também. Viajamos com os nossos, não é? Eu te dou tuas ou minhas? Minhas, né? Figurinhas. Tu me das minhas figurinhas ou tuas? Tuas figurinhas, muito bem. Escreva os pronomes possessivos que completam adequadamente os balões. Somos irmãos. Mãe, aí, mãe se chama Júlia. Então, não é minha. Se eu estou falando de todo mundo, eu estou falando de nossa mãe. Que a minha mãe é a mãe deles, né? Ele está falando. Então, Rui, Carlos e Bia são meus. Não pode dizer meu amigo, porque eu estou falando de 3 pessoas, né? Tá no plural. A mãe deles é... Pode dizer minhas não, porque eu sou uma pessoa só. Então, mãe deles é minha. Mas por que deles, tia? Porque são 3 garotos, então tá no plural. A mãe deles todos. Mas tem uma menina, mas tem que lembrar que quando tá no plural, se tiver um menino, não tiver, só tiver, mesmo que só tenha um menino e várias meninas, vai tudo para o masculino, tá? Então, a mãe deles, os meninos, é porque tem 2 meninos? Não, é porque mesmo que tivesse um, ia ser meninos, tá? Então, mas a gente não tá falando isso, mas só para esclarecer. A mãe deles, porque tem 3 aí, é minha tia, né? No caso, eles são primos. Certo? Agora responda a letra A. No segundo balão, a palavra deles se refere a quem? Deles. Deles, que eu acabei de falar. Deles está falando de quem? De Bia, de Carlos e de Rui. Né? Está falando do nome dos 3. Qual a pessoa gramatical que corresponde ao pronome usado no primeiro balão e por quê? Certo? No primeiro balãozinho. Qual foi qual foi o pronome gramatical que ele usou? Primeira pessoa do plural, não foi isso? Ele no primeiro balão ele usou nós. Porque Carlos é quem fala, incluindo os irmãos. Então, ele usou nós. Complete as frases de Carlos falando com o primo. Júlia é o quê? Tia. Então é sua ou tua tia. Agora complete os comentários de Bia sobre a roupa do primo. A camiseta é cinza. Camiseta minha? Não, a camiseta dele é cinza. Pronome possessivo. Escreva as frases sobre os seus amigos usando pronomes possessivos. Então escreva uma frase aí, ó. Minha amiga Nívia é legal. Meu amigo Alisson é inteligente, tá? Então vai aí usando aí os pronomes para poder se adequar, porque senão você não vai lembrar. Tem que colocar em prática. Lembra, conhecer uma nova palavra, conhecer um novo conteúdo, bota em prática. Meus, minhas, nossos, nossas, teus, tuas, vossos, vossas, seus, suas, tá? Tem que colocar em prática, senão a gente não aprende. E tem aí uma musiquinha bem legal que
uma música não, perdão. Tem um poema muito lindo, conhecido, né? De Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Então, tá falando um pouquinho aí sobre esquina da poesia. Vamos ler? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam aqui, não gorjeiam como lá. No céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Muito linda essa poesia, tá certo, gente? Gonçalves Dias, né, um literário, né, um poeta brasileiro, estava falando sobre o Brasil, tá? Mas isso é um assunto, sim, muito importante. Você vai estudar muito isso, mas lá para frente, sexto, sétimo, oitavo ano, vai estudar até na faculdade sobre esses poetas, tá, gente? Esses escritores. Então, ele estava falando sobre o Brasil, estava exaltando o Brasil. Então, ele estava dizendo, ó, na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam aqui não gorjeiam como lá. Ele estava dizendo que é lindo o lugar onde ele mora. Né? Tem palmeiras, tem um verde, tem uma vegetação linda. Estava exaltando o lugar onde ele mora. Né? Então você tem que exaltar o lugar onde você mora, dizer que ele é bonito, porque ele é bonito. O Brasil é bonito. Tem vários problemas, mas ele é bonito. Ele estava dizendo, nosso céu tem mais estrelas. É uma forma poética. Claro que o céu que tem estrela aqui é o mesmo céu que tem estrela lá na China. Mas ele que mora aqui, né? No caso, morava, né? Ele achava muito mais bonito. Então ele dizia o que é que Gonçalves Dias falou. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas e nossas vidas mais amores. Né? Então, uma linguagem totalmente poética que nós possamos aprender e a valorizar um pouquinho de cada coisa. Eu ia dar um próximo assunto hoje, mas eu vou deixar por aqui, tá? Porque é um assunto novo, pronome possessivo, para a gente não misturar ainda com um novo assunto que é sobre ortografia, que é ESA e essa, que é escrito com S e escrito com Z, para a gente não confundir, porque senão vai ficar muita coisa que a gente não confundir a mente da gente, tá bom? Porque aí eu ainda quero passar um videozinho sobre pronome pessoal, ainda quero enviar uma atividade de leitura a gente já tá no mês de agosto falando sobre folclore, então eu quero mandar mais um livrinho para vocês, quero fazer uma interpretação de texto bem legal também, então talvez eu mande isso ainda hoje pra gente não ficar com muita atividade e outras atividades no caderno, tá bom, gente? Então vamos primeiro colocar em prática os pronomes pessoais que a gente aprendeu hoje, que é bem interessante, tá bom? Fica com Deus e até a próxima aula de português. Não deixe de fazer atividade pra gente fazer a correção, ok? Beijinho, até a próxima aula de português.